Sejam todos bem-vindos, você que está em casa, você que vai estar acompanhando aí pelo canal do YouTube, se sinta abençoado, agraciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho a certeza que esta mensagem, essa palavra também está chegando aí até você, e você e toda a sua família está sendo abençoado por esta palavra. Essa palavra que ela é cristocêntrica, é uma palavra de Deus para os nossos corações. Sejam todos bem-vindos aqui também, todos vocês. 1 Coríntios capítulo 5, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está escrito, 1 Coríntios capítulo 5, eu vou ler, está escrito: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Quero falar de um tema hoje, o exercício da disciplina da igreja. A igreja, ela precisa ter disciplina. A igreja, ela precisa ser corrigida. Nós vamos entrar em outro tema hoje que o apóstolo Paulo está falando, está disciplinando esta igreja. Aqui no capítulo 5, Paulo fala sobre a doutrina da disciplina da igreja, ele continua ensinando. Se nós voltar nos capítulos anteriores, Paulo falava sobre as dissensões, Paulo falava sobre as invejas, Paulo falava sobre os grupinhos que existiam dentro das igrejas, e agora ele entra com outro tema importante. Um outro tema importante, e esse não é um assunto fácil nem popular. Se você ir lá na rede social, se você ir lá no canal do YouTube, você vai ver, vai ter 2, 3, 4 acompanhando esta pregação. Por quê? Porque é uma pregação que não é popular. Não vai trazer às vezes algo de interessante para as pessoas. Talvez as pessoas vão ter esse entendimento, mas esta mensagem, esta palavra, ela é necessário para todos nós. Ela é necessário para a nossa alma. Então, onde não há correção nem disciplina, não há amor responsável. Quando não há correção, quando não há disciplina dentro de uma igreja, eu quero que você entenda isso, não há amor para com as pessoas, não há amor para com o próximo. Então o fracasso aqui da disciplina hoje pode ser explicado em parte porque estamos ligando o alarme contra o incêndio depois, às vezes, que o fogo já se alastrou. Às vezes nós queremos corrigir algo dentro da igreja, depois que o incêndio, depois daquele fogo se alastrou por vários lugares. Lembra lá do sacerdote Eli, que julgou Israel por 40 anos. Ele foi juiz há 40 anos ali com o povo de Israel, e ele é denunciado por honrar mais os seus filhos do que a Deus. Mas os seus meninos, está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, o amor ali de Eli por Ofni e Finéias, seus filhos, foi talvez um amor tão intenso, mas não responsável. Quando nós não disciplinamos os nossos filhos, quando nós não disciplinamos a igreja de Cristo, essa igreja vai padecer, essa igreja vai sofrer como esta igreja de Corinto, que tinha todos os dons se encontrava dentro dessa igreja. Lembra também-se de Davi, ele amava os seus filhos, ele foi capaz de chorar amargamente com a morte ali de Abisalão, mas ele não tinha disposição de discipliná-lo de maneira correta. Você pode ver que a disciplina, meu Deus, toda vez que você aplica a disciplina, você vai arrumar confusão. Todas as vezes que você querer disciplinar, lá na sua casa, vai tentar disciplinar um filho seu para você ver.
Ele vai ficar de cara virada com você pelo menos umas horas ou dias, ou até meses. Ele vai ficar por quê? Porque você está tentando corrigir, você está tentando disciplinar ele. Então Davi, na verdade, ele não corrigiu, ele não disciplinou Abisalão, meus irmãos, e ele não tinha disposição de discipliná-lo de maneira correta, e o que acabou acontecendo? Ele acabou chorando amargamente no caixão do seu próprio filho. Tem muitas pessoas às vezes que não disciplinam. Tem muitas pessoas às vezes que não disciplinam seus próprios filhos. Aí chega na beira de um caixão, fica chorando o porquê não disciplinou antes, o porquê não corrigiu antes, o porquê não falou para o seu filho que aquilo que ele estava realizando estava errado. Então somos informados que Davi, ele nunca contrariou o seu filho Adonias, também lá em 1 Reis, no capítulo 1, versículo 6. Davi, meus irmãos, ele precisava corrigir, ele precisava colocar a disciplina. Uma das marcas da verdadeira igreja que é correta é a aplicação da disciplina. Nós só precisamos tomar o cuidado, nós só precisamos observar a disciplina, precisamos olhar para esse assunto com muito cuidado. Precisamos olhar para esse assunto com muito zelo, porque via de regra, a questão da disciplina às vezes tem sido mal empregada na igreja moderna. Às vezes as pessoas, os líderes, os pastores, eles acabam disciplinando por conta da sua própria pessoa, porque talvez tenha uma indiferença com alguém, ou porque talvez ele quer aplicar algo por conta de um uso e de costume. Esta mensagem ela vai pegar em uma certa ocasião, e eu quero dizer para você que esta mensagem é uma mensagem muito difícil. É uma mensagem muito complicada, por quê? Porque as pessoas podem pegar esta mensagem que eu estou ministrando hoje, cortar a mensagem, pegar e fazer um vídeo pequeno desta mensagem para aplicar algo contra a minha pessoa. Mas eu vou trazer aqui detalhadamente, que você venha até mesmo analisar. Há dois extremos perigosos quanto à questão da disciplina dentro da igreja. Dois extremos, ou seja, ela é aplicada com displicência ou com rigor desmesurado. Ou seja, às vezes é aplicado um rigor tão grande, em alguns lugares os líderes fazem vista grossa ao pecado. Às vezes fazem essa vista grossa, tolerando e passando por cima de situações que trazem desonra ao nome de Deus e escândalo aos olhos de Deus. E esse foi o erro da igreja de Corinto. Paulo está dizendo, agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Ou seja, nem aqueles que estão lá fora praticavam. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que Paulo está corrigindo. Aos olhos de Deus isso era um escândalo. Aos olhos do Senhor essa prática não poderia acontecer, mas existe também o risco de se aplicar a disciplina sem amor e com rigor às vezes excessivo, proibindo até mesmo aquilo que a palavra de Deus não condena. O ministro, o líder, o anjo de Deus que Deus coloca na frente, ele tem que tomar muito cuidado. Ele precisa, eu confesso para os irmãos, que nós necessitamos estar na oração, estar na palavra de Deus, para tomar qualquer decisão. Se nós for tomar decisão com a nossa própria vontade, com o nosso próprio querer, às vezes você tomando decisões dentro da igreja, direcionado por Deus, você já vai arrumar confusão.
É necessário então você ter a direção de Deus. Por quê? Porque se você não tiver a direção de Deus, Deus mesmo irá cobrar deste líder. Deus mesmo irá colocar esse líder em uma prova tão grande, por conta de ele ter tomado uma decisão por conta dele próprio. Nós devemos entender, estar cheio do Espírito Santo, para entender o que o Senhor quer que nós façamos na direção dele. Nós não podemos, nós não temos autoridade para fazer o meu querer, para fazer a minha vontade. Por isso eu preciso ter esse cuidado com os extremos. Eu preciso disciplinar, sim, mas com amor. Eu preciso às vezes observar se aquilo que eu estou disciplinando tem a ver com a palavra de Deus. Então tem muitas pessoas às vezes que proíbem algo que nem está na palavra, condena algo que nem está nas escrituras. Muito da disciplina que é aplicada em cima de usos e costumes, e não em questões vitais de desobediência, de rebeldia e de pecado. Às vezes nós queremos aplicar apenas com os nossos usos e costumes. O uso da disciplina, ela não pode ser abusivo. Um escritor chamado Ricardo Gondim, eu quero de uma certa forma dizer para vocês, ler este livro, um livro maravilhoso, que me chamou muito a atenção. O livro se chama É Proibido. E ele narra uma história tão maravilhosa, tão fantástica, e eu quero aqui compartilhar com todos vocês, trazer esta ilustração para vocês entenderem, para vocês compreender. Ele diz que um pastor que tinha um ministério reconhecido e tomava conta de várias igrejas, um pastor muito recomendado, e certo dia ele recebeu em sua casa vários obreiros para uma reunião de liderança. Ali ele recebeu esses obreiros, ali ele recebe na sua casa esses obreiros. Então, enquanto esse pastor conversava animadamente com os líderes, a sua esposa chegou e interrompeu a reunião, sussurrando em seu ouvido, dizendo algumas palavras. No meio da reunião, aquela esposa chega no seu marido, naquele pastor que fazia ali reunião com os seus líderes, e dizia: a nossa filha cortou o cabelo. A nossa filha cortou o cabelo. O pastor imediatamente deixou aqueles obreiros na sala, dirigiu-se ao quarto da filha, tomado de fúria. Aquele pastor estava irado. Aquele pastor, ele mudou de um momento que se encontrava naquela reunião. A sua filha ali de 18 anos havia tosado as pontas do cabelo. O pastor, irado e sem qualquer controle emocional, vociferou, ou seja, gritou, berrou para a filha assustada. Aquela filha estava assustada. Aquela filha observava o seu pai, a reação do seu pai, e ele disse: o que é que você quer fazer comigo, menina? Você quer destruir o meu ministério? Você quer acabar com o meu ministério? Bruscamente arrancou o cinto da calça e começou a bater naquela filha descontroladamente, deixando vergões ensanguentados no corpo daquela jovem. O pai estava irado. Após castigá-la com os açoites, olhou para ela e disse: enquanto você estiver debaixo do meu teto, eu não tolero tamanho insulto e tão grave pecado. Imagine o desespero desse pai. Imagine como estava esse pai. Depois dessa vergonhosa cena, ele deixou a filha para voltar a tratar os assuntos da igreja com os líderes. 15 minutos mais tarde, a sua esposa voltou desesperada para lhe dar uma outra notícia.
A mãe volta de novo. A moça de 18 anos havia jogado álcool em si mesma e incendiado o seu próprio corpo. E para espanto daquele pastor, meia hora depois, a sua filha estava morrendo em um pronto socorro de um hospital. Ou seja, ele julgava algo contra a sua própria filha que não tem base bíblica. Não tem palavra do Senhor. Esse é o tipo de disciplina que não tem nenhuma base bíblica, não tem nas Escrituras, e muitas vezes se aplica uma disciplina rigorosa, sem amor, condenando uma prática que não passa às vezes de uso e costumes. Nós precisamos, como líderes, aprender como eu vou julgar uma situação. Nós, como líderes, precisamos entender como nós iremos julgar algo. Por quê? Porque aquela vida, aquela alma amanhã pode ser cobrada das nossas mãos. Nós precisamos, nós como líderes, nós temos uma responsabilidade muito grande e precisamos observar se aquilo que a pessoa cometeu tem base bíblica. Paulo está dizendo de um pecado que acontecia dentro da igreja de Corinto, e aquele povo se orgulhava, aquele povo não tomava decisão. Mas aqui eu contei uma história de um pai enlouquecido, que não tem base bíblica para disciplinar alguém conforme as Escrituras. Imagine o ministério desse pai. Imagine como foi o futuro desse pai, administrando uma igreja por algo que ele cometeu, que não tem base bíblica. Já imaginou você tomar uma decisão na sua vida, e que amanhã ou depois você descobre que não tem base bíblica? Já imaginou você fazer algo que amanhã ou depois você pode se arrepender, porque não se encontra nas Escrituras? Por isso a responsabilidade, nós precisamos examinar as Escrituras, observar a palavra do Senhor. Então a igreja, numa cultura em decadência, esse pai espiritual que queria ensinar a igreja, está inserida numa cultura em decadência. E essa não era apenas uma realidade da igreja de Corinto, mas também é a condição da igreja contemporânea. Olha a igreja, irmãos, olha a igreja moderna contemporânea, olha o que está acontecendo com nós. Olha como nós estamos, se estamos cheios da presença, ou estamos apenas como os cristãos na presença, na casa do Senhor, vivendo por viver. Olhe para você. Ei, eu não estou aqui, eu não olho para vocês, não. Eu quero que você examine você mesmo como cristão, se você está cheio da presença de Deus, se você está cheio da presença do Senhor. Se você está cheio de Deus, eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque às vezes a gente convoca as pessoas não querem saber das Escrituras. As pessoas não querem aprender as Escrituras. Todas as vezes que eu saio daqui, quando eu ministro, ou quando não estou ministrando, eu saio daqui da congregação para ir para minha casa. Todos os dias, quase todos os dias, eu vejo pessoas fazendo trabalho sobre as ruas. Um certo dia eu passei numa localidade aqui na cidade, depois que eu saí daqui, tinha nada, 20 galinhas sendo feito trabalhos. Aí eu pergunto para vocês, e o que os crentes estão fazendo? O que os cristãos estão fazendo? Por quê? Porque o povo lá fora, o povo pagão, estão vencendo as guerras, e nós estamos aqui dentro com os nossos braços cruzados. Cadê os cristãos quando você chama para oração, quando você chama para uma escola dominical, quando você chama para uma palavra? Eles não querem ir à nossa casa. Tem pessoas que hoje podem morrer por conta de um trabalho que o Satanás lá fora colocou no coração de alguém, e nós estamos com os nossos braços cruzados.
Nós não estamos mais preocupados. A igreja de Cristo, a gente convoca, a igreja não quer, o povo não se dedica. Quando eu saí, eu contei isso no projeto da igreja, quando eu saía para Santa Catarina outro dia para ministrar, eu saí, eu senti um alívio. Parece que eu tinha tirado um peso. Eu cheguei em Santa Catarina, ministrei. Quando eu estou de volta, eu olhava e chegando dentro da cidade, é como eu chegava e eu vi uma visão. Eu vi aquele peso de novo sobre os meus ombros e eu entrava dentro de um cemitério. Eu chegava nessa cidade, é como essa cidade fosse um cemitério. Eu falava para Deus: Deus, o que está acontecendo? O que é isso, Deus? O que é isso, meu Senhor? Por que está acontecendo isso? Aí o Senhor me trouxe a visão, na palavra de Deus, naquela visão de Ezequiel, capítulo 37. Aí Deus falava comigo: assim está o povo, assim está essa cidade. Nós estamos em uma minoria, lutando, guerreando, nós somos soldados. E lá fora o inimigo tem usado tantas pessoas contra a nossa própria casa, contra a nossa própria família. A minha esposa um dia relatou para mim, eu quase não quero contar essas coisas. Um dia minha esposa relatou para mim, eu fiquei preocupado, fiquei pensativo naquilo. E ela falou para mim: a morte do Nando não é maior do que nós estamos enfrentando nessa cidade. E eu fiquei assustado, por quê? Porque um pai, às vezes, ele fala, o pai não gera. Mas quando uma mãe fala que gerar uma criança, não, a morte daquela criança, não é, a dor não é tão grande do que está sendo passado aqui, eu fiquei pensativo. Falei: cadê a igreja? Cadê o povo? Cadê o povo? O povo que fala que é um soldado, porque a partir de um dia, lá atrás, eu se alistei para uma guerra, e agora na guerra eu não posso pensar: hoje eu vou fazer isso, hoje eu não estou querendo. Hoje eu estou animado para fazer. Mas hoje eu não estou. O soldado na guerra não pode ser assim. Nós se alistamos para uma guerra. Ou o soldado persevera, ou o soldado morre. Ou o soldado continua em oração, em jejum, em palavra, ou ele vai cair, e se ele cair, tem alguém para levantar, e se não tiver alguém para levantar, o que vai acontecer com esse soldado? Nós precisamos guerrear. Aí fora, Satanás está arrumando muitas pessoas para fazer obras contra as nossas famílias. Talvez nós que somos cristãos, nós que estamos debaixo da ordenança de Deus, eu sei, nós estamos sendo guardados. Crente não pega macumba, eu sei disso. Mas tem alguém lá na nossa casa que não está como a gente está. Tem alguém lá, talvez é bem próximo, e talvez hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, a gente pode receber uma notícia, como Davi, e talvez está chorando na beira de um caixão, porque nós perdemos um ente querido, porque nós não se esforçou, porque nós não estava enquadrado para que Deus salva aquela vida, para que Deus liberta aquela vida, para que Deus transforma. Assim está a igreja contemporânea. A igreja é uma contracultura. O que é contracultura, pastor? A contracultura foi um movimento libertário que surgiu lá na década de 60 e buscava romper com as normas e padrões culturais vigentes, ou seja, dentro de uma cultura decadente. Se nós olhar para o passado, a ideia que eu quero trazer para vocês, para ficar mais fácil a explicação, quando eu estava lá no Paraná, eu pensava, quando eu chegar lá com os gaúchos, vai estar todo mundo de bombacha, vai estar todo mundo de chapéu, as mulheres vão estar com aquele vestido, vai estar todo mundo. Eu cheguei aqui no encontro, nem lá fora e nem aqui dentro. Aquele pensamento, ou seja, contra a cultura, ela muda.
vai mudando de geração para geração. O que não muda é a palavra do Senhor. Pode passar todo o tempo, as Escrituras permanecem para sempre, e nós precisamos ficar nas Escrituras. Então a sociedade secular, ela não conhece os princípios de Deus, não ama os valores absolutos de Deus, nem está sujeita à lei de Deus. E nós precisamos então observar os argumentos do apóstolo Paulo. Olha o versículo 1, olha o que Paulo está dizendo. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Nem os pagãos. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está falando no versículo 1. Corinto era uma cidade moralmente decadente. A cidade era moralmente decadente. Então estava ali o que? A sensualidade desregrada, desenfreada, devassa dentro dessa igreja. Porque aquela cidade, como aquela cidade era moralmente decadente, os cristãos então era como uma pequena ilha de cristianismo, rodeado por todos os lados por um mar de paganismo. Ei, olha como nós estamos rodeados. Olha como nós estamos rodeados, meus irmãos. Quantas coisas aí fora têm acontecido. A gente sabe, quando você sair desse culto, observa aí fora quantos trabalhos sendo feitos com pessoas da nossa casa. E o diabo é inteligente. Como o diabo é mais inteligente do que nós. Ele sabe muito mais do que nós. Ele era anjo luz. Ele não perdeu, meus irmãos, o seu poder. Ele sabe aonde a gente pisa. Ele sabe quem é os nossos filhos, quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem é os nossos avós. E ele quer destruir de todas as maneiras. E nós, o que nós estamos fazendo? Olhe para você. O que você tem feito? O que você tem realizado como cristão, como soldado de Cristo? O que você tem feito? Olha para você, o que cada um de nós temos feito. Corinto estava um dos principais templos dos cultos gregos, diz a história. Ali ficava o templo de Afrodite, a deusa grega do amor e do sexo. Então havia naquela cidade, meus irmãos, uma cidade imoral, uma cidade em decadência, e muitas pessoas ali aceitavam Jesus Cristo, levantavam a mão para o Senhor, mas não era regenerado. Eram pessoas que aceitavam a Jesus, que às vezes se batizavam e não tinha encontro com o Senhor. Não é só levantar as mãos. As pessoas às vezes pensam que se batizou, está tudo certo, agora eu vou para o céu, não preciso fazer mais nada. Agora hoje é tal dia, então hoje eu preciso ir na igreja, amanhã não precisa, depois da manhã eu vou, tal dia eu vou. E assim vai. E não é assim com Cristo. Um soldado, nós se alistamos. Ei, você foi convidado para entrar numa guerra, e você está numa guerra sem fim. Ou você levanta a guarda, ou você abaixa a sua guarda, ou você enfrenta as dificuldades, ou você desiste, ou você volta para trás. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos observar as dificuldades que se encontram na nossa frente. Então a libertinagem e a promiscuidade prevaleciam naquela cidade de Corinto. Olha para esta cidade. Olha a cidade. Quando você sair daqui, observe aí fora como vivem os pagãos. O que eles estão fazendo? Observou? Já pensou? E nós? Que tipo de cristão tem sido nós? Eu não vou voltar lá. Que tipo de igreja é você? Não. Que tipo de cristão tem sido nós? Que tipo de cristão tem sido nós diante do Senhor? A história diz que aquelas prostitutas
prostitutas, elas desciam do templo para o cais, ou seja, a margem ali do rio, onde navios aportavam e mantinham relações sexuais com os marinheiros que chegavam diariamente de todas as partes do mundo. A imoralidade daquela cidade. Aquela cidade, meus irmãos, em decadência. Então da cidade de Corinto se levantava um mau cheiro da prostituição e de toda sorte de depravação sexual. O que tem chegado nas narinas de Deus sobre essa cidade? Então lá em Corinto também ficava o maior monumento de Apolo, diz a história, uma figura que expressava a beleza do corpo masculino e se sugestionava o povo à prática do homossexualismo. Acontecia naquela cidade, diz a história, acontecia naquele povo. Então Paulo, ele olha para a igreja e diz que acontecia a mesma coisa que estava acontecendo naquela cidade. E Paulo chama aquela igreja, Corinto era uma cidade profundamente marcada então pelo homossexualismo. Então Paulo testemunha que muitos membros da igreja haviam sido arrancados das garras do homossexualismo pelo poder do evangelho. Veja comigo, se você observar lá no capítulo 6, no versículo 9 e o versículo 10 está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dizendo que acontecia tudo, e esse povo, eles foram resgatados pelo poder do evangelho. Ei, pense um pouco, meus irmãos, todos os dons são necessários dentro da igreja. Eu não estou dizendo que não é necessário o dom da cura, eu não estou dizendo que não é necessário o dom da maravilha, eu não estou dizendo que não é necessário o dom de língua, o dom de interpretação, eu não estou dizendo que não é necessário o dom de revelação, não estou dizendo. Essa igreja de Corinto tinha todos os dons, mas esta igreja não estava enquadrado na palavra de Deus. Você pode vir na igreja e você receber 20 revelação, 30 revelação, 50 revelação, não adianta em nada se nós não estiver enquadrado aqui. E às vezes a gente chega, dobra o joelho, Senhor, obrigado, e vai sentar e pensa que já está. Não, nós precisamos estar enquadrado. Nós precisamos observar as escrituras. Vejamos o argumento de Paulo, os 3 níveis de degradação, aqui no capítulo 5, no versículo 9 e o versículo 10, eu vou chegar lá ainda, lá na frente. Paulo está dizendo, já por carta vos tenho escrito. Eu vou ler em outra versão para ficar mais fácil para vocês entenderem. Paulo dizendo, na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Paulo está dizendo, eu escrevi uma outra carta e eu falei para vocês, para não ficar como esse agente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo não está falando para mim e para você que nós não podemos viver nesse mundo separado dos pagãos que são imorais, que são avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas vocês teriam de sair do mundo. Não tem como sair do mundo. Nós não tem como, nós estamos no mundo. O que eu e você precisa é ser luz, é ser o sal da terra nesse mundo. E Paulo está dizendo sobre essa igreja. Corinto era uma cidade marcada então pelo adultério e até mesmo pela chantagem sexual dentro do casamento.
Paulo está dizendo, então, a sensualidade desregrada, ou seja, devassa, era de certa forma o pano de fundo desse grave escândalo que se encontrava dentro da igreja. Era um escândalo. Paulo está dizendo, olha, eu quero dizer para vocês, que vocês não têm como sair do mundo, vocês vão conviver. Hoje uma pessoa fez uma pergunta para mim: pastor, a igreja pode receber dízimo de uma prostituta? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Sim, uns falaram sim, outros falaram não. Viu como que a igreja fica com dúvida? A igreja recebe dízimo de religioso. Por que não pode receber de prostituta? Qual é a diferença? O dízimo me salva? É isso aí. São obras. O meu dízimo tem... A igreja moderna contemporânea, eles pegam e vêm no dia da ceia, chega no dia da ceia, aí fica lá, dá o seu dízimo, a sua oferta, toma a ceia, e só volta daqui 30 dias. Está pecando contra Deus. Tem gente que pensa que é só aquele dia que tem que adorar a Deus. Só o dia da ceia. Só o dia, chegou o dia da ceia, opa, eu preciso levar meu dízimo, tem que levar a oferta, hoje eu tenho que fazer tudo uma vez, e volta daqui 30 dias. Os irmãos falam assim: pastor, tem mesmo membro nessa igreja? Eu falei: tem, é só no dia da ceia que eles aparecem. Não, a igreja precisa guerrear, a igreja precisa lutar. Então nós podemos, ainda falei para a pessoa, sim, nós podemos receber o seu dízimo. Olha quantas pessoas, os ladrões também entregam o dízimo, os religiosos, tantas pessoas. Dízimo não salva nós, obras não salvam, nós somos salvos por graça. Eu respondi para a pessoa. Então vejamos o argumento de Paulo aqui. Se nós observar o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 5, no versículo 9 e no versículo 10, a gente percebe aqui 3 níveis de degradação. 3, o pecado contra si mesmo e o pecado de impureza. Se nós observar, já por carta, vos tem escrito que não vos associe com os que se prostituem. Então Paulo está dizendo que havia ali pessoas que se prostituíam, que se encontravam na impureza, e Paulo estava dizendo que não podia. Então Paulo também continua o segundo pecado contra o próximo, que é o pecado também da avareza e do roubo, o pecado contra Deus, que é o pecado da idolatria. 3 níveis. Se nós observar versículo 9 e versículo 10, traz os 3 níveis de pecado: o pecado contra o próximo, o pecado contra Deus e o pecado de si mesmo. E quantos de nós somos idólatras? Você já percebeu como nós somos idólatras? Nós falamos da igreja, de uma certa forma, a igreja católica. Nós citamos muito a igreja católica, que a igreja católica chega lá e adora os seus santos. A gente critica bastante, eu não critico, porque tem muitos que já me falaram até, que eles se prostram lá, mas não é por conta da imagem. Pessoas que eu conheço, mas eles lá, está lá uma idolatria, que eles estão se prostrando. E nós, que só vamos no culto quando tem o pregador X, só vamos na igreja quando tem o pregador Y, nós só vamos na igreja, nós somos idólatras. Nós somos idólatras porque nós só procura quando tem alguém. Essa pessoa vai fazer isso. Não, o propósito aqui é nós adorar a Deus. O centro aqui é o Senhor. O centro aqui não é o homem. O centro é Cristo. Então a igreja de Corinto, elas não tinham referência em relação a si mesmo, em relação ao próximo, em relação a Deus. A igreja vivia numa cultura de decadência. A igreja observava aquele mundo, não influenciava aquele mundo, não fazia diferença para aquele mundo. E quem é a igreja, irmãos? Quem é a igreja? Não é esse microfone, não é esses bancos, não é esse púlpito, não. Nós somos a igreja. O que você está fazendo como igreja? O que você fez hoje
como igreja? O que nós temos feito? Seja sincero, porque não adianta, não fica acreditando no seu próprio entendimento, não acredita em você mesmo, nosso coração é enganoso, nosso entendimento é falho, nós precisamos confiar em Deus. O que nós temos feito como soldados de Cristo? Que tipo de guerra nós estamos lutando? O que nós temos realizado no nosso dia a dia? Então Deus chamou a igreja do mundo para influenciar o mundo e ser luz do mundo. Então o grande problema é quando a igreja é seduzida e influenciada pelo mundo, a ponto de perder a sua influência e seus valores. É o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma cópia do mundo. A nossa igreja, a igreja brasileira, é uma cópia do mundo. A igreja brasileira, independente qual seja a placa da igreja, hoje, ela é uma cópia desse mundo. Quantas dissensões, quantos grupinhos, quantas impurezas, quanta idolatria dentro da igreja, ou seja, ela é uma cópia desse mundo, a qual está aí fora. Então Paulo denuncia o pecado do incesto que acontecia nessa igreja, no versículo 1. Pecado que Paulo está dizendo, o incesto é condenado pela lei de Deus. A Bíblia diz lá em Levítico capítulo 18 versículo 5, o homem estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai, e a igreja, em vez de disciplinar, e estava ali, se orgulhava daquela loucura. E Paulo chega. Paulo não estava presente nessa igreja, Paulo não estava naquele lugar, mas Paulo observou, e Paulo denunciava, e que precisava denunciar. Então isso era abominável aos olhos de Deus. Até o tempo presente aqui do verbo possuir enfatiza a possessão contínua, ou seja, aquela pessoa não se arrependia e continuava naquela prática. Então Paulo condenava, Paulo pedia a disciplina daquela igreja, Paulo pedia a disciplina desse homem. Eles estavam vivendo como marido e mulher sem estarem casados. O incesto que violava os próprios princípios do mundo, os próprios princípios, a imoralidade denunciada aqui por Paulo nesse versículo 1, não é apenas o adultério, mas sobretudo o incesto. Olha como estava essa igreja, olha como estava esse povo. Paulo, ele recrimina a igreja e denuncia o pecado de incesto desse jovem, dizendo que nem os pagãos ousavam cometer tamanha torpeza, nem os pagãos, nem eles praticam. Então Paulo diz que o incesto é condenável não apenas pela lei de Deus, não era apenas pela lei de Deus, mas também pelos princípios do mundo. A importância de nós entender a lei serve para quê? Para nos educar, a lei serve para nos disciplinar. A lei não nos salva. A primeira morte, para você ter uma ideia, nas escrituras, ela veio antes da lei. Deus, sabendo o próprio irmão Caim matando o seu irmão, Deus coloca a lei para Moisés, sabendo como o homem iria se perder. E hoje a palavra de Deus, as escrituras, está longe das igrejas. Quantos vão, talvez, aí no canal assistir essa mensagem? 3 pessoas. 3 vão querer. Não é uma mensagem popular. Não é uma mensagem que vai, de uma certa forma, trazer bastante gente para ver. Não. É uma mensagem que não alegra o nosso eu. Não alegra o nosso ego. Então Paulo está dizendo que aquela sociedade, que nem mesmo a sociedade frouxa e permissiva de Corinto, eles aprovavam esse pecado de incesto.
E Paulo está dizendo que era preciso disciplinar. Então por que Paulo, talvez alguém pode perguntar, pastor, então por que é que Paulo denuncia o homem e não a mulher? Por quê? Me chamou a atenção isso. E eu fui estudar o porquê. Por que Paulo chama a atenção do homem e não da mulher? Por que Paulo não disciplina a mulher? Ele chama a atenção apenas do homem, embora o texto não nos deixe claro isso, mas todos os intérpretes praticamente aceitam o fato de que Paulo não está censurando essa mulher, porque ela não fazia parte da igreja. Eu fui estudar sobre isso. Eu fui estudar a história, e todos os teólogos que escrevem, todos os estudiosos, diziam que provavelmente essa mulher não era da igreja, era apenas o homem. Essa mulher se encontrava lá fora, então ainda era uma pagã, e não fazia parte da família da fé. E a disciplina então eclesiástica não é para os de fora da igreja. A disciplina eclesiástica são para aqueles que estão dentro da igreja. Às vezes tem muitas pessoas que chegam assim e falam assim: pastor, eu fiz um negócio lá fora e o rapaz não me pagou. Pastor, não tem que se meter nisso. A igreja não tem que se meter. Isso não faz parte da igreja. A igreja só precisa disciplinar algo que acontece dentro da igreja e não fora da igreja. E eu te provo na Bíblia. Eu te provo nas Escrituras. A palavra do Senhor diz lá no versículo 13. Leia comigo. Olha o que Paulo está dizendo lá no versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Nós só podemos julgar aqui dentro. Nós só podemos dar disciplina aqui dentro. Paulo está dizendo que aqueles que estão lá fora, eu e você, não precisa condenar. Ah, mas tem gente vivendo no homossexualismo. Não importa. Deus o julgará. Mas tem gente lá fora vivendo na prostituição. Não importa. Deus o julgará. Nós não temos nada a ver com isso. Nós somos soldados cristãos. Soldados que estamos na casa do Senhor. Então cabe nos julgar aqueles que estão dentro da igreja e são membros da igreja. O que Paulo mostra nesse versículo é que o crente, quando peca contra uma luz maior. Por isso que a Bíblia chega a dizer, os evangelhos, chega a dizer que aquilo que o rigor, que Sodoma e Gomorra, o juízo deles será com menos vigor do que nós que estamos aqui dentro. Não que eles não serão julgados, eles serão julgados sim, mas a Bíblia está dizendo que nós conhecemos a verdade. E se nós conhecermos a verdade, continuar praticando, não haver um arrependimento, Deus, o juízo sobre nós será muito maior, será muito rigoroso. É isso que Paulo está dizendo aqui, que era necessário que aquele povo, aquele homem se encontrava abusando de uma mulher de seu pai. E caberia ao líder, caberia à liderança julgar aquela pessoa, porque não poderia continuar naquela prática. Então o pecado do crente é um pecado mais hipócrita, mais danoso e mais condenável. Olha, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós se arrependemos, que nós se colocamos conforme as Escrituras, que nós venhamos ser soldados, porque eu olho para mim todo dia, quando eu me levanto pela manhã, eu falo: Deus, eu estou vazio, eu estou vazio, eu falo para Deus, eu sou sincero, Deus, eu estou vazio. E tem pessoas que não se preocupam com a sua vida espiritual. Eu quero pensar na minha vida espiritual. Eu quero me encher todos os dias. Eu falo para Deus: Deus, não retire de mim a sua presença.
não retire de mim a sua presença. Eu reconheço as minhas misérias, mas não retire de mim, não saia da minha vida. Quando um crente peca, ele está pecando contra o conhecimento. O crente sabe que o pecado é errado, que é reprovado por Deus, é danoso à saúde espiritual da igreja. Ele sabe, ele entende, ele reconhece. Portanto, quando um crente se entrega ao pecado e não se arrepende, o julgamento sobre ele será mais severo. Fique tranquilo, não serei juiz de ninguém. Não fui chamado para isso. Fique tranquilo, não estou aqui para condenar ninguém. Não estou aqui para olhar os defeitos dos outros, basta o meu. É importante em todos nós haver um arrependimento sincero. É necessário ver um arrependimento em mim. É necessário ver um arrependimento em você. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo desejo de obedecer aos seus mandamentos. É preciso obedecer. Pastor, o senhor precisa obedecer. Eu preciso obedecer. Eu preciso reconhecer as minhas misérias. Eu preciso se prostrar diante de Deus. Arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Hoje você tem uma oportunidade. Como soldados de Cristo, ou você continua como você está, ou você volta para trás. Ou como soldado de Cristo, lute, persevera, porque os dias são difíceis. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar por todos que estão aqui. Eu quero orar por todos que estão em casa, por todas as pessoas. Eu quero que você abra o seu coração diante de Deus e pede misericórdia, pede compaixão. Abra o seu coração e fala para Deus o que você precisa mudar, o que Deus precisa lhe ajudar, o que Deus precisa lhe restaurar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui em oração, Pai, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui buscando, Pai. Reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos, Pai, as nossas fraquezas, reconhecemos, Pai querido, que sem o Senhor estamos perdidos, Pai. Reconhecemos, Pai querido, que sem o Senhor não chegaremos a nenhum lugar. Reconhecemos, Pai querido, e precisamos, necessitamos, Pai, da sua infinita misericórdia, da sua infinita compaixão, Pai. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui prostrados, nós estamos aqui, Senhor, e eu quero apresentar esta vida que está em casa. Eu quero apresentar esta pessoa, Pai, que ouviu a sua palavra, que conhece, Pai querido, que necessita, que precisa, Pai, se colocar diante do Senhor. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui na sua presença. Reconhecemos, Pai, que sem o Senhor estamos perdidos na sua presença. Pai, eu apresento a todos, eu apresento a sua igreja, eu apresento, Pai, a cada vida, a cada pessoa, Pai, que ora, que clama, que pede misericórdia, que pede compaixão neste momento. Senhor, eu creio que através dessa palavra, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor regenera, o Senhor realiza, Pai, a obra por completa. E eu creio, Senhor, eu creio no milagre, eu creio na vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês que estão em casa.